está no ar mais um programa Pet Mais. Hoje eu trouxe um assunto super importante para vocês, quem vai viajar aí no período de carnaval e tem medo de deixar seu pet no hotelzinho. Eu trouxe o Rodrigo Freire, ele é sócio do Clube Seu Xodó, Clubinho Seu Xodó, né? Isso, Trouxe ele para participar com a gente e para quebrar esse tabu aí de quem tem medo de deixar seu pet no hotelzinho, né, Rodrigo? exatamente. Agradeço o espaço aí para a gente tentar desmistificar isso daí para os tutores de pet que ainda têm essa insegurança, né, de deixar seu pet. A gente pensou em tudo, desenvolveu tudo para que seu pet seja atendido da melhor forma, né, como se ele estivesse em casa. Então, é isso. E também, gente, eu trouxe a médica veterinária, a doutora Gabriele Moura. Ela é clínica médica e preventiva para falar sobre os cuidados que a gente deve ter no carnaval, né, doutora? Com esse período tão quente, vai brincar aquele carnaval, né, os pets, Isso. então tem que ter o maior cuidado, não é isso? Isso, boa tarde, pessoal. É um prazer, né, estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Wilka. Vai ser maravilhoso a gente trocar essa experiência nesse momento tão importante, né, que é o carnaval, com várias dicas. Com certeza. Gente, já para começar, né, eu quero conversar com o Rodrigo sobre a parte de hotelzinho, porque muita gente tem medo de viajar, não viaja tranquilo, porque deixou seu pet no hotelzinho, né, Rodrigo? Isso. Acontece muito e assim, a própria insegurança. Eles perguntam muito para a gente, e aí, como é que vai ser? Eu posso deixar tranquilo? E a gente faz questão de tranquilizar eles. Também de conscientizar, né, da importância que tem dessa coisa, dessa separação, dele ter esse momento de pet, dele socializar com os outros Isso. pets também, né? E de conviver, saber que existe também uma vida sem os tutores, né? Que é a coisa mais importante, isso daí, né? Que a gente trabalha para fazer com que eles se sintam bem. Atividades durante o dia, relatórios diários, fotos, vídeos, para deixar todos os tutores bem tranquilos. E mesmo assim, com tudo isso, ainda tem gente que tem medo, né? Sim, com certeza. Porque assim, todo o cuidado que se tem com o pet, né, que a gente É um filho, né? é um filho, né, que a gente tem. Então a gente trata ele como se nosso filho fosse também, né? Tudo adaptado com maior segurança, monitores o dia todo, a programação, mas tem uma coisinha assim que a gente faz questão, né, de passar para os tutores, que é a questão da necessidade que a gente precisa fazer uma adaptação. Muitas vezes eles precisam viajar e um dia antes de viajar eles chegam, ó, quero deixar meu pet. E aí é onde a gente entra com essa conscientização de dizer, ó, por que não traz antes para a gente fazer uma adaptação 2 vezes na semana, para poder ele aos poucos se acostumar e não sentir tanto essa Isso é muito separação. importante, né? A gente conhecer o local primeiro, para depois ir aos poucos deixando o seu pet lá, né? Perfeito. Para poder, inclusive, você ter a experiência de saber como esse local vai estar tratando do seu pet, né? Verdade. E a gente também, por outro lado, analisar, fazer uma avaliação de como ele se comporta e se vai precisar de mais tempo de adaptação para poder não sentir quando se separar da família. Isso. Os pets hoje em dia são muito humanizados, né? Você já pegou algum caso do pet ficar com muito medo, não conseguir se socializar com os outros pets? Então, Wilco, realmente é uma coisa assim que a gente trabalha, que é a questão da ansiedade de separação, né? Nesse momento pós-pandemia que foi trazido o pet para dentro e a gente veio para dentro de casa também, ficou muito tempo com ele, então a gente meio que criou uma necessidade de estar sempre muito próximo, né? E você vai perceber que tem pet que vai atrás de você, segue você o dia todo na casa. Então, é uma coisa assim que a gente tem que entender que a felicidade dele não está na gente. Ele tem que ser feliz, tem que ter um ambiente agradável e a gente é um a mais, é um plus. E a gente vai poder ter essa tranquilidade de saber que o pet da gente é feliz e não tem a necessidade de estar o tempo todo com a gente. Entendi. A gente trabalha muito, Wilka, com a questão da independência, né? O cão, ele precisa do momento dele. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que o tutor, diante do que o Rodrigo falou, traz essa coisa de sempre estar presente, 24 horas do dia, na hora da alimentação, Verdade. dar comida na boca, né? Na hora de dormir, sobe na cama, Isso. na hora de assistir uma televisão, tá colado do lado. E o cão, ele tem essa necessidade natural, de caçar, de brincar, de correr, de roer, né? De ter contato com o ambiente de natureza, de ter contato com outros cães, que eu percebo hoje em dia que tem muito cão, além da questão da humanização, tem a questão do cão
está muito dentro de casa. Então, é aquele cão que ele não passeia, é aquele cão que não tem contato com outros cães. E aí é onde a gente traz esse universo, principalmente na questão preventiva, né, de alarmar a importância de deixar o seu cãozinho na creche, para ele ter toda essa socialização. E numa situação, por exemplo, de uma viagem internacional, né, uma viagem que você vai passar 20 dias fora, então ele já está familiarizado com aquele ambiente e ele ficar tranquilamente, ele ficar numa boa. Então, hoje em dia, é um ponto assim extremamente importante de ser trabalhado, essa questão da independência do cão, né? Porque a gente percebe que muitos, quando você deixa lá no canto, né, na creche, no hotel, ele não vai ter os parâmetros ideais, que seria o quê? O cão, para ficar numa creche, no hotel, ele precisa se alimentar, ele precisa beber água, ele precisa defecar e ele precisa urinar. Quando ele faz essas 4 coisas, significa que ele está bem. Se adaptou, né? Significa que ele está confortável naquele ambiente. Então, a partir daquele parâmetro é que a gente diz, ok, seu cão está apto e a gente vai precisar o quê? Ele está apto, mas ele ainda precisa de uma adaptação. Então, não é, eu preciso deixar ele hoje no hotel, eu vou deixar ele hoje. Não, tem todo um processo. E a gente lá do Seu Xodó, do Clubinho, a gente foca muito nisso, né? Porque a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. A gente quer que o cão, você esteja lá na sua viagem e ele esteja completamente tranquilo, né? Confortável. Sem sentir falta, entendeu? Do dono, exato, né? Porque falta vai sentir, mas que ele sabe que vai voltar, né? Exato. Quantidade, a gente sabe que tem vários locais, né? Você chega, posso deixar meu cãozinho hoje? Pode. Mas a gente sabe que isso pode gerar sérios problemas, né? Então, não é isso que a gente preza. A gente preza, de fato, pela qualidade nesse momento. Então, Rodrigo, existe alguma exigência para o pet ficar hospedado lá no hotelzinho? Sim, a gente passa primeiro por uma avaliação clínica, né? Onde a gente vai acompanhar se ele está com todas as vacinas em dia, controle de verme e o de carrapato, para a própria segurança dele. Sim. Depois disso, a gente faz uma avaliação comportamental, que é justamente esse momento que a gente vai ter com ele, avaliando se ele vai estar tranquilo, se ele vai conseguir comer, beber água e fazer as necessidades, né? E aí, tudo isso ok, a gente parte para realmente ficar. Adaptação, 2 horas, meio expediente, que são 4 horas, depois passa para o dia todo. Finalizando isso, a gente já sabe que o cachorrinho está apto, o nosso pet pode só se divertir com a gente. Quais são as atividades que vocês fornecem lá no clubinho? Então, a gente tenta fazer com atividades que eles utilizem o faro, né, para poder, que também é uma coisa que faz com que eles relaxem, né? Parte que a gente utiliza também, que eles utilizem mental, né? Coisa que a gente esconde alguns petiscos para que eles procurem, né? Tem essa atividade mental também, e tudo isso faz com que ele gaste energia, que é muito importante para ele, esse gasto de energia, né? Ele passa o dia gastando energia e volta para casa relaxado. Não vai estar roendo o móvel, não vai estar trelando, não vai estar fazendo nada. Cachorro cansado é cachorro feliz. É verdade. Ele tá lá quietinho no canto dele, não vai incomodar ninguém, nem vai trelar em casa. Gente, eu vi que também lá no seu clube tem uma piscina, né? Que eles adoram ficar brincando na água, né? Rodrigo trouxe uns vídeos aí para mostrar para vocês. Vai ficar passando aí. E como funciona tudo lá no clubinho, né, Rodrigo? Então tem vários vídeos, várias fotos aí para vocês visualizarem. Mas aí eu já quero falar com a doutora Gabriele, que a gente vai levar aquele pet para brincar aquele carnaval, né? Para como é que se chama? O bloquinho, né? Que se chama o bloco pet. Então, doutora, quais os cuidados que a gente deve ter quando a gente for para esses lugares assim, né? Então, são vários, né? Não só quando você vai para um bloquinho, mas nesse período de carnaval, questão de viagem também, né? Primeiro ponto é horário. A gente tem que estar muito preocupado com o horário que a gente pode passear com os pets, né? Então, normalmente, o que a gente indica é sempre até às 10 horas da manhã e após as 16 horas. Isso tanto para bloquinhos como para a questão de viagem, né? Para a questão de passeio, de você ir para a praia. Então, sempre só realizar caminhadas, passeios dentro desse horário. Outro ponto importante, gente, é a questão do protetor solar.
É um ponto, assim, extremamente importante. Até tem gente que pergunta para mim, mas tem protetor solar para cão? Eu ia falar justamente Tem. isso. Tem gente que acha que não existe protetor solar para pet, né? Tem protetor solar para pet, é para pet, né? Você vai conseguir encontrar. Porque às vezes a pessoa quer usar um sandal, né? Mas não. Você pode ou fazer manipulado, ou você pode comprar no pet shop, tá? Vai ter várias marcas disponíveis e a gente utiliza normalmente nas regiões mais desprovidas de pelo. Então, você coloca muito no focinho, ponta de orelha e na barriguinha, né? São esses locais que a gente utiliza o protetor solar. As patinhas também, pode colar a parte É de outro baixo, né? ponto importante, que é a questão da hidratação dos coxins, né? Por mais que você vá em horários que é mais tranquilo a temperatura, é importante, hoje em dia tem no mercado vários produtos que a gente faz meio que uma hidratação desses coxins, ele vai formar uma camada protetora de silicone na patinha dele e vai também proteger, né, da temperatura do asfalto, Sim. né, que normalmente é muito quente. É muito quente. Eu sempre peço também para o meu cliente ele colocar o pé no chão. Então, assim, obviamente que a gente vai ter uma sensibilidade, o cão vai ter outra, mas para ele ter uma noção, né? Será que aquele asfalto, será que aquela rua está apta para o meu cãozinho ir passear naquele momento? Porque está muito quente, gente. E a gente precisa focar muito nessa questão do calor da nossa região, né? Que é um calor que, em muitos momentos, não favorece, né, o passeio com o cão. Outro ponto importante, Wilka, é hidratação. Então, a questão de sempre estar disponibilizando água. Muito calor, né? Muito quente. E aqueles os pets que são braquicefálicos, é os que sofrem mais, né? Sofrem demais, né? O Shih Tzu, o Pug, o Bulldog, são cães que sentem muito, né, nesse período de calor. E uma dica também importante para esse carnaval e para qualquer momento quente são os picolés, né? Que eles amam, que nesse momento, até assim, uma aguinha misturada com gelo, Com gelo. eles amam. E você fazer picolé mesmo, né? Você misturar, eu gosto muito, e a minha ama, água de coco e melancia. É verdade, eles gostam muito mesmo. Eles amam, gente. Então, assim, vocês preparam, é super facinho, você mistura água de coco com um suquinho da melancia, né? Coa, bate no liquidificador, coa, e pode colocar naqueles cubinhos de gelo. Uhum. E disponibilizar nesses períodos quentes, né? Esses são um dos cuidados. Tem vários, né? Outra questão interessante é quando viaja. Então, plaquinha de identificação. Que é um Eu ia ponto, justamente assim, perguntar isso, né? super Os cuidados que a gente importante. deve ter para não se perder nesse período que a gente Isso. vê muita gente perdendo seus pets. Isso. Muitos pets, quando viajam, né, não tem plaquinha de identificação e aí acaba que você não tem como Isso. ter esse controle. Hoje em dia tem várias placas de identificação, inclusive algumas com QR Code, que quando a pessoa Sim. que acha encontra, ela faz a leitura do QR Code e o tutor, ele já vai receber Já no seu recebe. celular a localização. Então, Isso é muito importante, né? extremamente importante, né, nesse período de viagem, nesse período de carnaval, que vai ser muito tumultuado, os Muito bloquinhos. tumulto. É Depois de 2 extremamente anos de importante. pandemia, voltando no carnaval, vai ser aquele tumulto. Vai, com certeza. Então, e as fantasias? A gente tem que ficar ligado também nas fantasias, né? Porque tem gente que adora humanizar o seu pet e coloca muitos adereços, muitas coisas, e o pet acaba ficando muito agoniado, né? Eles não curtem muito, né? De cara, assim, eu já vou dizendo que é lindo, né? É maravilhoso, mas eu sempre indico o seguinte: coloca a fantasia, tira a fotinho e depois retira essa fantasia, né? Tem que usar com muita cautela, gente, porque está muito quente e tem que ver a quantidade de adereços que você vai utilizar. Porque aquilo pode gerar um estresse muito grande para o pet, né? Ele já está num ambiente altamente aglomerado, né? Calor, e aí você ainda coloca o bichinho todo cheio de roupinha, Verdade. de chapéu, e ele vai ficar incomodado. Então, utilizar a fantasia com cautela. E normalmente eu digo o seguinte: rapidinho, tira a fotinho, curtiu, tira a fantasia e deixa ele ser feliz. E os gatos, né? Mas não vamos esquecer dos gatos, né? Tem os gateiros aí também, né, Rodrigo? Vocês hospedam também gatos lá no clubinho? Então, Wilka, nesse momento ainda não, mas a gente está buscando sim informações, inclusive no sul do país, que é onde a gente tem muitas informações de gatos aí, e a gente pretende sim, é um projeto nosso, não, assim, hoje ainda não acolhemos os gatinhos, mas é um projeto para a gente, de futuro, acolher os gatinhos também. O que é que o tutor ele precisa levar para hospedar o seu pet lá no clubinho? Certo, vamos lá. Na verdade, Wilka, a gente só fala para ele para levar a questão de ração, tá?
Água a gente disponibiliza. E se ele também tiver algum medicamento que ele está tomando, fazendo um tratamento ou suplementação alimentar, que ele passe tudo para a gente poder dar continuidade, ele não perder esse tratamento nesse período. Isso. A gente também se preocupa com esse detalhe. Fora isso, a gente não indica muito essa questão de brinquedos por conta de posse, mas se tiver um colchãozinho ou então uma roupa que tem o cheiro para facilitar nas primeiras noites, a gente indica também que leve, porque gera o bem-estar para ele também, né? Para ele poder se tranquilizar. Né? Já ajuda. E a questão do... Assim, quando eles vão brincar, pronto, tem a parte da piscina, né? Eles vão se sujar, eles vão se embolar, eles vão ficar daquele jeitinho. Vocês depois disponibilizam também um banho para eles assim, ficarem limpinhos quando os donos forem buscar eles novamente? Então, a gente também tem a parte do pet shop, né, que tem a parte de banho, de tosa, né, e aí onde a gente faz. Acontece até umas coisas muito engraçadas, né, uma tutora chegou para mim uma vez e disse, nem se preocupe, meu cachorro não vai chegar perto da piscina. Eu digo, tudo bem, é a opção dele, a gente vai dar essa opção, não tem problema nenhum. A cachorra, quando chega lá, a primeira coisa que faz, mergulha na piscina. Mergulhar na piscina. Mas eu digo, não se preocupe, acontece muito isso, né? Ele faz para igual a criança, né? Faz para tirar o dono de dizer, não, ele está mentindo, não, mas acontece, né? É coisa que faz parte disso aí também. É verdade. E a parte da alimentação, né? Você já falou aqui que a pessoa tem que levar. Mas aquela alimentação que é, um exemplo, uma alimentação natural, o pet não come ração seca, mas a alimentação natural, vocês também fornecem para o pet? Então, a alimentação natural, quando vem, já vem com o proprietário, com o tutor, né? Ele já traz e a gente também acondiciona de forma correta, né? Em geladeiras, congeladores, quando necessário, para poder continuar a alimentação dele também. Tá? Essa parte não aí, mudar nada, não né? mudar nada na rotina dele, mudar o mínimo possível para que ele se sinta como se estivesse em casa, né? Inclusive, lá no seu xodó, a gente também disponibiliza alimentação natural. Tá? A gente tem uma empresa também que faz, então naquela situação, esqueci da ração, né? Ou esqueci da própria alimentação natural, a gente tem disponível, ou não deu para aqueles dias, né? O tutor, ele acredita que levou a quantidade correta. Precisou ficar mais um dia em viagem, Precisou ficar mais né? um dia, a gente também disponibiliza. Então, é tudo bem Legal, amarradinho. né? Bem legal. Doutora, e a parte das doenças, né? Vamos falar das doenças. Nesse período de carnaval, aquele tumulto, quais são as doenças que aparecem mais nesse período? Então, um dos cuidados que eu falo com a viagem é vacinação em dia, né, que é importante, e vermifugação e controle parasitário, que são 3 pontos assim. Tudo que a gente fala, vai ter tumulto no bloquinho, por exemplo, vão ter vários cães, né? E a gente não tem como ter o controle se todos aqueles cães vão estar vermifugados, vão estar vacinados e vão estar com controle antiparasitário em dia. Então, para isso, a gente tenta, períodos antes, dar um alerta para os tutores ou posta, né, nas redes sociais essa importância. Porque, assim, aglomerou, aí é onde você chegou, vêm as doenças. Né? E quais seriam essas doenças? Por exemplo, verminoses. Né? Então, você vai ter os cãezinhos defecando em vários pontos de um bloquinho, ou na praia. Né? Então, se algum daqueles cães não for vermifugado, ele vai estar com as fezes ali contaminadas. A gente sabe que o cãozinho, ele gosta de estar cheirando, né? Isso. Os cantinhos. Então, ele pode se contaminar ali naquele momento. Verminose seria um ponto, né? Inclusive, areia é um ótimo local, né, para eles defecarem e para haver essa contaminação. Por isso que o parcão, né? Levar o pet para parcão. É isso que a gente fica bem preocupado, porque no parcão a gente não tem esse controle, então a gente não sabe se todos aqueles cães estão vermifugados, estão vacinados e estão com antiparasitário em dia, né? Então, é um risco. Se você faz o seu, aí você já fica mais tranquila. Verdade. Né? Então, é extremamente importante nesse momento estar com carteirinha de vacinação em dia, né? Estar com vermifugação em dia e o antiparasitário em dia. E as doenças mais frequentes justamente essas de fácil contágio ali entre os cães. Então, a gripe canina, por exemplo. A gripe canina tem mais incidência em períodos frios. Então, você vai ver que naquela mudança ali do verão para junho, maio, junho, a gente vai ter uma incidência maior. Porém, não impede, nesse momento, né, que vai ter aquela aglomeração de um cão que está gripado
E aí o contato com aqueles outros cães pode ocorrer também. E a gripe, ela não é feito humano, né? Que tá espirrando e a gente já olha daquele jeito para não ficar junto e o pet a gente não tem como saber, né? Não tem como saber, né? Então, a giardia também é uma verminose que também pode ter uma alta disseminação nesses momentos, né, de aglomeração. E qualquer virose, né? Se o cão não é vacinado e tem um outro cão lá com um quadro viral, então aquele ambiente ali, né, apertadinho, aquele ambiente aglomerado, vai ser um facilitador para a transmissão dessas doenças. Além da hemoparasitose, que é a doencinha do carrapato, né, que é outro ponto importante. Vai que no dia do bloquinho tem um cãozinho que não faz controle parasitário, está infestado ali de carrapato. Então, pode ocorrer essa disseminação e os outros cães também se contaminarem. O barulho também pode incomodar muito, né, os pets nesse período, aquela música de carnaval muito alta. Tem pet que não curte e tem pet que gosta, que a gente vê que o pet está curtindo, mas tem uns que você olha para ele e faz, esse pet não está curtindo muito, né? Isso também pode ser prejudicial a parte do ouvidinho deles, né? Pode porque, primeiramente, a audição do pet ela é extremamente aguçada. Isso. Né? Então, você vai para um bloquinho, se a gente for fazer, por sinal, no próximo domingo, a gente vai estar fazendo o nosso bloquinho lá no seu xodó, né? Das 2 às 17 horas. E a gente o pessoal fez, vamos alugar uma orquestra. E a gente não pode fazer isso, porque é um barulho lembrando que o carnaval é para os pets, né? Exatamente. São os pets, né? São eles, né? Então, assim, nada de orquestra, né? A gente vai colocar um sonzinho baixinho, né? Nada que incomode eles, porque eles têm essa audição muito aguçada, que pra gente tá normal, né? Pra gente o som tá ótimo. Verdade. Teve até uma propaganda um dia desse na televisão que pediu para o pessoal colocar um fone de ouvido e escutar na intensidade que os pets escutam. E o pessoal ficou abismado, né? Porque, nossa, ele está escutando dessa forma. Então, de fato, é algo que a gente tem que ter muita importância nesse momento, porque quero levar meu pet para um bloquinho de carnaval para os humanos. Não é um ambiente agradável para eles. Melhor deixar em casa. Melhor deixar em casa, com certeza. Deixar em casa ou no hotelzinho, né? Não esquecendo dos hotelzinhos, porque às vezes a pessoa não quer deixar sozinho em casa, né? Eu vou sair, eu vou deixar meu pet só, com a opção, né? Deixar um dia no hotelzinho. Exatamente. E aí é onde a gente vai estar, né, oferecendo também pacotes para esse carnaval, né? Que a gente vai estar recebendo eles no sábado e ficando com eles até a quarta-feira de cinzas. Eu ia justamente perguntar isso. No período do carnaval, vai mudar alguma coisa? Como é que vai ser? Assim, porque às vezes tem alguma coisa especial, porque às vezes tem muito hóspedes, né? E acaba ficando aquele tumulto. Então, normalmente, todos os dias a gente procura estar sempre fazendo, né, programações com eles, tentando diversificar para poder eles curtirem aquele momento. E no carnaval não vai ser diferente, né? A gente vai estar bolando aí concurso de fantasia, vai ter muita brincadeira, muita diversão, assim, para eles curtirem mesmo o carnaval de uma forma segura para eles também, né? Verdade. E o que é que está incluso lá no hotelzinho? Né? Se eu quero hospedar meu pet lá pelo período todo do carnaval, o que é que inclui? Então, além da gente ter monitores 24 horas com ele, né, eles não ficam só em momento nenhum. 24 horas com a pessoa. 24 horas com monitores, certo? Sempre acompanhando. A gente também tem uma preocupação com essa parte do calor, que a doutora também explanou bem, né, como a gente vive no Nordeste, então a gente sabe do calor no verão. Isso. Então tem determinados momentos em que a gente está levando ele lá para cima, para o quarto, com ar-condicionado, cromoterapia, para poder aliviar um pouco essa temperatura até as 14 horas mais ou menos, e depois ele volta. O que é cromoterapia? É uma luz azul, que dá uma tranquilizada, sabe, neles. Então a gente apaga, a sala ela é toda fechadinha, não entra nenhuma iluminação, e a gente liga a cromoterapia, que é aquele momento do descanso, momento do relaxamento. Legal. Gera esse relaxamento neles. Depois de brincar o dia todo, tenho certeza que eles vão dormir nesse período aí. Com certeza. Vão aproveitar para dar uma relaxada nesse momento, né? E como é feita toda a higienização do local? Porque isso é muito importante, né? Isso, com certeza. Como a doutora falou, várias dessas verminoses aí são pegas com contato, né? Mesmo com a preocupação que a gente tem de receber todos os pets, né, vacinados, vermifugados e com controle parasitário, a gente
tem esse cuidado de estar sempre limpando, esterilizando, higienizando os brinquedos. Todos os dias Existe é algum feita a produto limpeza. específico para essa limpeza? E isso existe sim. A gente trabalha com o Herbal Vet, né, Sei. que ele é desenvolvido para os cachorros. Então ele é fungicida, bactericida e ele limpa todo o ambiente, né, e todos os brinquedinhos que a gente disponibiliza para ele durante o dia. Ah, isso é muito importante, os brinquedos, né? Porque ali todos os pets vão pegar em tudo, né? Vão colocar na boca. E aí isso é muito importante, né? Todo dia a gente faz essa higiene, né, dos brinquedos, dos potes, dos bebedouros, né? Porque se algum cãozinho, por mais cuidado que a gente tenha, só entra vacinado, só entra vermifugado, só entra com controle parasitário em dia, mas às vezes a gente sabe que pode ocorrer uma falha aí, né? Na medicação, na vacina, enfim. Então, todo dia a gente faz a higiene do local e dos brinquedos com o Herbal Vet. E como é feita toda a hospedagem coletiva, né? Quando tá aquele... Então, a gente não divide ele em baias, tá? Tem os momentos assim que eles vão interagir. A gente tem uma preocupação em estar dividindo os pets que têm mais energia e os que têm menos energia. Às vezes os tutores ficam preocupados, meu pet é muito pequenininho para estar junto desse pet tão grandão. Mas como a gente tem monitores, eu também, né, trabalho na área de adestramento, então temos essa preocupação de estar sempre dividindo, né, por energia. Aqueles pets mais tranquilos ficam lá no cantinho e os que têm mais possibilidade de brincar e que têm mais energia, a gente deixa separado dos outros para não... Eu visitei lá, né, o clubinho e no dia que eu fui tinha um pet que estava separado, não foi, Rodrigo? Isso. Eu não lembro qual foi a raça do pet que estava lá no dia. É um dia. pastor belga de Malinois. Pastor belga, que ela era de 7 meses, não foi isso que você me falou? Isso, bem novinha, mas já tinha um drive de pastoreio e aí a gente deixou ela afastada para poder fazer justamente essa adaptação para poder deixar os outros mais tranquilos. E até você comentou comigo que ela não estava se adaptando aos outros, né? Queria atacar, né? E por isso que vocês acabam separando. Então, não chega a atacar, mas é aquela coisa a brincadeira é mais pesada, a brincadeira né? mais pesada termina incomodando os outros e tirando os outros da tranquilidade, que é o que a gente preza para eles lá naquele momento. É verdade. Porque foi feita a avaliação comportamental e ela não demonstrou nada na avaliação comportamental. Assim, esses comportamentos indesejados, né? E no dia a dia que ela estava lá presente, ela começou a ter um tipo de brincadeira que não dava para ser junto de cãezinhos pequenos, né? Então, teve que haver essa separação, só que mesmo com essa separação que a gente faz dos cães, né, mais agitadinhos, os cães maiores, que têm mais energia, dos menores, mesmo assim, ela ainda continuou a apresentar alguns comportamentos, e aí a gente vai e conversa com o tutor, né, passa um relatório, explica tudo o que aconteceu, né, e que, em alguns casos, infelizmente, não vai poder retornar para o local, porque desestabiliza toda a matilha, né? Entendi. Eu fico pensando, né, os pets que têm problema de pele, tipo o pug, né? Eu tenho pug em casa, eu sei que eles têm propício a ter muita doença de pele. Então, é interessante eles ficarem também hospedados. Tipo, eles não podem ficar molhados se eles forem para uma piscina, né? Então, a gente pensa muito nisso. Então, a gente tem que analisar cada caso, né? A gente tem que ver e, assim, essa questão de alergia, a gente procura ver alimentos que ele já vem com alimentos hipoalergênicos, né, de casa, e o tipo de petisco que a gente disponibiliza, que também vai ser diferenciado para ele num momento diferenciado, para poder ele não pegar o petisco do outro. Porque é tudo especial, né, para um paciente. O cão alérgico, eu tenho um alérgico em casa, né? Eu também. Tu tem também, né? E o que é que acontece? Tudo é muito particular, né? Então, é como eu falo, é a mesma coisa de uma criança alérgica. É verdade. Então, a criança alérgica, ela vai ter que ir para a escola, né? A gente não vai poder prender ela em casa. Mas a gente vai ter que ter aquele cuidado no momento do lanche. É o que eu sempre digo. Tem momento de lanche, Tem momento de lanche. Tem um recreio, eu não tem acredito um almoço. que tem recreio, não. Tem um jantar, tem tudo. Tem o jantar, café da manhã. Tem tudo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Passa essas informações para as monitoras, esse cãozinho é alérgico, só pode comer, mas a gente sabe que, infelizmente, como escola acontece, pode haver um deslize, né? De repente, deixou a comidinha cair e ela lá ir comer, só que a gente tem um cuidado redobrado com os alérgicos, inclusive essa questão do banho, né? O banho da piscina para o alérgico é verdade. Terrível. Por isso que eu perguntei logo, né? Então, no momento da avaliação clínica, a gente anota, né, a veterinária faz a avaliação clínica
e anoto todas essas informações que vão ser passadas para as monitoras e a gente vai ter um cuidado especial. E hoje em dia, eu vou te dizer, Wilka, cada vez mais a gente tem mais cães alérgicos. Então, assim, Muito. se a gente não for receber o cãozinho alérgico, a gente não vai receber cão. ninguém, né? Mas no assim, a caso. gente também tem a preocupação de não ter cloro na piscina, tá? Justamente para não irritar mais a pele dos alérgicos. E irrita mesmo, que já aconteceu com a minha Com pet. certeza. E aí a gente também tem esse cuidado de é alérgico, já passa por essa triagem da veterinária, e aí a gente vai ter um cuidado especial de estar secando ele sempre que for molhar, ter todo esse cuidado para poder a gente atender da melhor forma. Bom, gente, o papo tá bom, né? Mas aí a gente já chegou ao final e eu quero agradecer a vocês por terem participado aqui do programa, né? Fala aí do lado do Clubinho Seu Xodó, como é que faz, né? Tá passando aqui o telefone de Rodrigo, né, gente, do lado do Clubinho. Então, tem o arroba, né, também, que a gente vai estar divulgando aí com vocês. E assim, vai lá, procura a gente, faz a gente vai estar respondendo via Instagram, WhatsApp, né? E estamos à disposição para atender todos aí, desse carnaval ou qualquer outro dia que precisar. Vamos lá, Obrigada, vamos lá agradeço conhecer a a vocês. gente. Doutora, também muito obrigada Obrigado por ter também pela vindo trazer oportunidade. as Agradeço. informações, que é muito importante para os nossos pets, Isso. né? Eu agradeço e convido vocês, né, no próximo domingo agora, o nosso bloquinho. Vá também, Isso, vai leve lá, Com hein? certeza. seus alérgicos. E vai ser das 2 às 17 horas, tá? Nesse domingo, dia 29. É o primeiro Obrigada. ano do nosso bloquinho e que venham muito mais aí para a Com gente certeza, comemorar. vai dar certo. Gente, muito obrigada. Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.